Eu sou Ana Maria Mota Ribeiro. Estou na Universidade Federal Fluminense desde o ano de 1977. Ainda era ditadura militar, empresarial e civil no Brasil, e nessa época todos os professores do departamento tinham sido perseguidos, retirados, enfim, num processo de caça às bruxas que aconteceu internamente aqui na universidade. Era um departamento novo, mas havia uma criminalização da sociologia, que sempre se repete, uma associação entre sociologia e o comunismo, uma coisa meio estapafúrdia, porque não tem nenhuma base de fundamentação, mas parece enaltecer os ânimos conservadores e da extrema-direita nesse país, sempre. E totalmente negacionistas, porque são basicamente ignorantes, uma vez que o que se está discutindo é o direito de ter uma ciência que pense a sociedade. É isso que incomoda. Analisar, explicar, compreender, dar conta das determinações da sociedade humana em cada lugar, região, em cada conjuntura, em cada período histórico. Essa é a tarefa do sociólogo. A sociologia é pensada como uma ciência de S maiúsculo, como mainstream, a gente pode chamar assim, porque ela é, na verdade, partilhada com a antropologia, com a ciência política. Ela, na época, chamava-se Ciências Sociais, ainda existe esse curso em algumas universidades. Aqui nós temos isso como um curso, né, específico. Mas o nome do departamento é Departamento de Sociologia e Metodologia das Ciências Sociais. Nós oferecemos disciplinas aos outros departamentos de antropologia e de ciência política. Mas para chegar até lá, eu vou caminhar passo a passo. Eu entrei então em 1977, depois da caça às bruxas, haviam poucos professores aqui dentro. E historicamente muito forte a minha entrada foi no momento em que o departamento com poucos professores ainda sofria uma forte intervenção do DOPS da época, Departamento de Política Social de Repressão, né? E como os professores quase todos tinham saído, eram professores muito novos que estavam aqui. E eu era oriunda da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde fiz meu curso de bacharel em Sociologia lá. E naquela época lá também aconteceram eventos estranhos do ponto de vista da ditadura empresarial militar, né? Então, o que acontecia é que, enquanto lá os professores começaram a ser professores muito jovens, aqui nós tínhamos uma debandada, uma retirada de cena, uma cassação de professores enorme. Os professores que estavam entrando não tinham direito a fazer concurso público, porque não havia essa possibilidade. Fazíamos alguns concursos. Eticamente, cada departamento trazia uma forma de escolha dos seus professores. Muitos departamentos traziam baseados em clientelismo, enfim, de várias maneiras. No nosso caso, havia uma seleção com prova, rigorosa, com banca, etc. Ainda que não fosse formalizada, não fosse formal, mas era um modelo de concurso que a gente conhecia na área acadêmica e estava acostumado. Eu fui submetida a uma banca, a uma avaliação, e na minha aula didática eu tinha na sala cerca de 50 a 60 alunos. E todos fizeram perguntas muito agressivamente, porque meio que a gente representava uma forma não formalizada. Então fui sabatinada, posso dizer, de uma maneira muito dura, pelos estudantes até mais do que pelos professores. Mas hoje eu me encanto com esse acontecimento e depois esses alunos se transformaram em meus amigos. Entretanto, o fato marcante foi que naquele momento em que eu entrei, havia um movimento grevista dentro do departamento, no curso de Sociologia aqui da UF. Que greve era essa? A ditadura colocou um interventor na direção e na chefia do departamento, a professora Maria Helena. Ela não era sequer da área de ciências sociais. Ela era uma bacharel em serviço social. Usava um crucifixo enorme do tamanho de uma parede de ouro pendurada no peito. Era da Liga Católica da Família contra, enfim, o comunismo no Brasil, e era uma agente do DOI-CODE. Essa mulher perseguia todos os professores, controlava os diários de classe, entrava em sala de aula, verificava se a gente estava dando aula ou não. O interessante, para minha glória e honra,
é que nesse momento acontecia uma greve dos estudantes, a mais radical que eu tive a oportunidade de ver na minha vida, a mais radical e criativa. Nenhum estudante do departamento de Sociologia entrava em sala de aula para ter aula. Eles fizeram atividades fantásticas, muito criativas e culturais, como teatro, dança, poesia, esquetes, música, dança. Do lado de fora, o departamento nessa época se organizava e era situado no antigo casarão da comunicação que depois veio pertencer ao IACS. E nesse casarão tinha uma rampa onde se descia. Ali eles faziam vários eventos culturais, tinham falas importantes, discursos, e assim praticavam. A Maria Helena não podia, de alguma maneira, reprimi-los, porque eles falavam tudo com linguagem artística, não é? E cantando músicas, fazendo filmes do lado de fora, mas não entravam na sala de aula, a não ser em momentos de organização de assembleia ou de acompanhamento de alguns concursos. Quando eu entrei, tinham muitos poucos professores, eu me lembro de Ronaldo Coutinho, Francisco Ferraz, deixa eu pensar melhor, o professor Roberto Cante de Lima, enfim, minha memória não é a melhor do mundo, estou com 73 anos, vou mudar esse desconto. E o mais interessante é que, além da atividade dos estudantes ser muito vigorosa, intensa, eles não faltavam um único dia. E meio que de segunda a quinta-feira, a universidade era cheia de gente, uma verdadeira comoção. Mas por que eu entrava em sala de aula e nós entrávamos? Porque nós oferecemos disciplinas como crédito externo. Então, eu dava aula para alunos da economia, alunos da comunicação, alunos de biblioteconomia. Esses alunos iam para o nosso prédio assistir aulas. Eram as únicas aulas que aconteciam. As aulas para alunos de ciências sociais, aqueles que me questionaram, eram feitas do lado de fora, no pátio. No pátio, na quadra, no grande corredor que descia. E assisti coisas inesquecíveis, maravilhosas, como representações de teatro, etc. Entre todas as atividades politizadas mais significativas, eu poderia contar a perseguição que eles faziam em forma de bom humor contra a figura da Maria Helena, que era uma mulher obesa, com peitos enormes, um grande crucifixo. Então, ela era uma figura que só tinha muitas charges em todos os lugares. Era uma alegria incalculável. Eu era muito jovem quando eu entrei, e era uma alegria incalculável aquele ambiente. Era uma festa, uma grande festa. E eu me lembro que eles organizaram em várias etapas a doença, o acompanhamento da doença da Maria Helena, tudo simbólico, e fizeram o velório simbólico. Eles se organizaram, se vestiram todos a caráter e foram à casa da Maria Helena de madrugada. Isso acontecia com muita frequência. Eles iam lá tocar tambor, descobriram onde ela morava, tocar tambor, fazer barulho, corneta. Isso acontecia sempre. Ela vinha ensandecida no dia seguinte. Dessa vez, eles resolveram fazer o velório dela. Levaram um caixão, foram vestidos um de padre, tinha carpideiras que choravam, que se arrancavam os cabelos, enfim. Não paravam de agitar na frente da casa dela com caixão, com vela, etc. Ela ficou muito nervosa, histérica. Eu não sei dizer a junção dos fatos, se foi isso que levou à saída dela ou se foram os movimentos de resistência, porque ao lado disso, esses estudantes magníficos, eu me lembro do Romão, que era um negro fabuloso, que era uma grande liderança, e me lembro do Silas, que era um membro do Partido Comunista Brasileiro. Enfim, acontece que os estudantes juntavam tendências, partidos, fora de qualquer centralidade, e eles se organizavam contra a presença daquele invasor, que era um invasor da ditadura, ocupando estranhamente um cargo de professor. Muitas coisas aconteciam nas reuniões de departamento, por exemplo, eu acho que merece registro, 2 professores, Francisco Ferraz e Ronaldo Coutinho, quando ela trazia a pauta, eles falavam palavrão seguidamente, ininterruptamente, era um palavrão pior do que o outro. Eu assistia e não entendia nada, ficava desorientada, e era muito interessante, palavrões pesados. Eles falavam seguidamente. Ela abria a boca, eles começavam a falar palavrão muito alto, de modo que ela não conseguia trazer a pauta para a discussão, ela ficava esgotada, levantava e dizia encerrada a reunião. Aí todo mundo batia a palma, estranhamente, e nada acontecia. Isso foi uma tensão muito forte, duradoura, e de alguma maneira a gente conseguiu tirar esse agente externo, repressor, dentro do departamento. Saímos de lá depois.
as aulas voltaram ao normal, né? Houve um incidente comigo, foi porque eles me pediram emprestada a sala que eu ia dar aula para os alunos de economia, que faltaram naquele dia, não tinha quase ninguém. Então, eles me pediram se podiam trocar de sala com eles. A única sala disponível era pequena para a assembleia, que eram muitos alunos. Eu permiti. Alguém passou por lá, e ela sempre fazia vigilância, e nós, nessa época, eu era professora colaboradora, nós tínhamos que todo ano, nós só recebíamos salário como colaboradores, de março a junho. Depois, em julho, a gente não recebia salário, porque eram as férias de inverno. Depois de julho a novembro, início de dezembro, até 15 de dezembro no máximo. E depois nós ficávamos desempregados e retirados da Universidade do Trabalho até março do ano seguinte sem receber salário. E para voltar a dar aula, nós tínhamos que ir no DOPS, aqui de Niterói, e pedir uma carteirinha que se chamava Nada Consta, que nosso nome estava limpo. E eu me lembro que passei um bom aperto, me salvou minha mãe, que foi comigo, e que eu dizia, não desagarrei dela, ficamos abraçadas. O cara do doicode queria que eu entrasse numa sala em separado, e eu dizia, eu não vou sem minha mãe gritava, foi uma cena. Com essa cena ele desistiu, só que dessa vez eu tive muito mais dificuldade de conseguir o Nada Consta, tive que voltar lá não sei quantas vezes, fui sempre acompanhada de muita gente, porque não tinha mais coragem de ir sozinha, fiquei com medo, de verdade, corri um risco. Então, com esse depósito desse Nada Consta, a gente dava aula por esse período. Quando acabava o período, tinha que tirar outro Nada Consta, outra sabatina. O que deu problema dessa vez? Foi o fato de eu ter cedido e trocado de sala com os alunos. Alguém viu e entenderam que havia uma cumplicidade minha com os alunos subversivos, baderneiros, comunistas de dentro da universidade. Fiquei muito assustada, mas ao mesmo tempo fiquei, sinceramente, animada por ter sido parte cúmplice de coração dessa experiência. Isso criou uma vida, né? Uma vida que depois eu achei difícil a gente conseguir recompor. Os momentos de mais vitalidade, digamos assim, foi que nós fomos transferidos lá para o Valonguinho, no prédio onde hoje funciona a nutrição, Departamento de Nutrição e Administração. E no Valonguinho é um prédio de muitos andares, então isso reduziu muito a sociabilidade, imagina, do plano com muita interação, com muita sociabilidade, de repente a gente fica num bloco de cimento e andares. Bom, elegemos o primeiro andar, a sala 108, que ficava como quem entra na escada, à esquerda a última sala, eram duas salas contíguas, que funcionavam como uma espécie de auditório. Ali naquele auditório aconteceu tudo, né? Aconteceu a vinda de Florestan Fernandes, fazendo uma aula magna inesquecível, nós já estávamos todos regularizados. Nós fundamos a ADUF, a Associação dos Docentes da UF, e era uma associação que não existia ainda o ANDES vai acontecer depois de um conjunto de associações de docentes separadas, ajudamos a fundar o ADUF. A posição da ADUF sempre foi uma posição muito de vanguarda, muito de progressista no interior do movimento docente em geral, tínhamos um papel sempre importante. E vários movimentos e situações foram decorrência desse ambiente e da feliz união que acabou acontecendo com filosofia, psicologia e história. Fomos parar no mesmo prédio, né? Éramos um único Instituto de Ciências Humanas e Filosofia. Os profissionais e pesquisadores da área humana produziram resultados muito interessantes, não necessariamente homogêneos, óbvio, né? Ao contrário, né? Bastante dinâmicos. E permitiu que a gente convivesse, conhecesse uns aos outros, conversasse sobre trabalhos e pesquisas. Há uma outra característica do tempo do professor colaborador, é que o professor colaborador era proibido de orientar, de fazer pesquisa e de fazer extensão. Ele só podia dar aula. Na verdade, a ditadura impedia, sem concurso público, que a gente fizesse pesquisa. Então, vários grupos se organizaram de alguma maneira. Eu fiz parte de um grupo chamado SOCI, pesquisadores, amigos sociais associados, que pegou o dinheiro do bolso, construiu uma sede na República do Líbano, no Rio de Janeiro, e começamos a conversar de modo interdisciplinar. Dos nomes que estão aqui até hoje, outros que estiveram e partiram, a gente tem Francisco Carlos, o Chiquinho, a gente tem o Afonso da História, só para falar na História, o professor Afonso Marques, o professor Antônio Serra da Comunicação,
professor Carlos Walter Porto Gonçalves, da Geografia, eu, da Sociologia, professora Gislene Neder, da História, professor Gisário Cerqueira, da Ciência Política, professor Luiz Carlos Manhães, da Educação. Acabamos muitos de nós chegando para cá, para a UF, ou outros foram para a Federal do Rio de Janeiro trabalhar como professores. Desde então, como colaboradores, não podíamos pesquisar, mas nesses núcleos que a gente organizava, esse grupo em especial, o SOCI, a gente se esmerava em fazer pesquisas, juntando dinheiro do nosso bolso, publicamos livrinhos pequenininhos, que tinham uma relação com o que íamos fazendo. As nossas pesquisas eram pesquisas de iniciação científica do CNPq, uma vez que quase todos nós estávamos fazendo já a pós-graduação e que nos dava acesso a uma pequena bolsa, né? Cada um de nós fazia a sua pesquisa nessas condições precárias, mas não desistindo, né? Querendo ser cientista. Quando pudemos, a partir das lutas do Andes, né? Da DUF, do Andes, fazer nossas batalhas por direitos, tivemos uma greve importantíssima do ponto de vista político, com a ministra Esther, que era representante da ditadura, e, de novo, a militar, empresarial e civil, né? A Esther, conseguimos dela, foi um tal nível de adesão e de mobilização, nós somos um segmento de classe média com bastante dificuldade de adesão, mas nos empenhamos tanto na defesa da educação de ensino superior que conseguimos conquistar o concurso público finalmente. Conseguimos conquistar a nossa inclusão no interior da estrutura da universidade pública com um direito de fazer pesquisa, ensino e extensão. E nessa longa carreira, as lutas do Andes, as lutas da DUF vieram constituindo a argamassa principal da constituição da universidade pública desse país, com o perfil que ela tem, pública, gratuita, de qualidade, voltada para os interesses sociais e para a população, com a devolução do conhecimento que ela produz. E a nossa marca tem sido essa desde então. A gente vem conquistando esses direitos passo a passo, plano de carreira, todos a partir de greve, orçamento da universidade pública, e nada mudou, né? E também não acho que um governo democrático signifique que tenha que mudar de maneira radical, porque nós temos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Portanto, nesses poderes, a gente sabe que precisa, algumas vezes, uma ação de pressão num movimento paredista que dê suporte ao executivo, se ele for um executivo democrático, no sentido dele obter uma capacidade maior e mais sustentável de negociação junto ao legislativo. Quanto mais conservador, e cada vez está sendo mais conservador legislativo, mais a gente precisa dar esses respaldos. Somos um segmento pensante, né? Investigativo, do pensamento, da produção do conhecimento. Precisamos, de alguma maneira, ser responsáveis com esse país, com essa sociedade. Para lembrar outro grupo que se formou nessa época, eu citaria o grupo Tortura Nunca Mais, na psicologia, a professora Cecília Coimbra, professores da história, professores da psicologia mais amplamente. Esse grupo, ainda nessa época, no ICHIF, participou de lutas marcantes, como, por exemplo, a reforma antimanicomial, né, a reforma da repressão ao pensamento psiquiátrico, que foi feito com vários profissionais daqui, de dentro dessa casa. Na geografia, eu acho que a gente teve a presença do Milton Santos aqui várias vezes, criando uma interface entre a geografia e o pensamento da sociologia. Digamos que o conceito de territorialidade, ou territorialidades, como gosta meu amigo e irmão Carlos Walter Porto Gonçalves, é um conceito que articula as ideias de espaço e de lugar com as categorias básicas de sociabilidade oriundas dos conceitos da sociologia. Então, esses cruzamentos interessantes iam se dando de maneira dinâmica, muito ativa, nesta universidade, nessa pequenina porção, diria, dos conhecimentos gerados na área humana. Também havia um pensamento mais conservador que se consolidava, mas a matriz sempre foi que melhor ter um colega de trabalho com o qual você pensa ideologicamente diferente, que entrou por concurso público e não por clientelismo, porque você está colocando em prática o debate, como segundo Weber nos ensinou, como forma de avançar a produção do conhecimento.
Isso era muito bem-vindo, e esse era o universo criativo, né, e dinâmico do ICHIF. Dali do Valonguinho, do nosso auditório da Sala 108, o auditório se chamava Sala 108, fizemos inúmeras atividades ali dentro, muito importante, estou me lembrando as da minha área. Viemos parar no campus recém-criado, que foi o aterro sobre a Baía de Guanabara, por mais que me doa o coração imaginar que o mar foi aterrado, mas ele criou uma coisa bonita no seu lugar, ele criou uma universidade pública, uma cidade de conhecimento. E é isso que a UF é nesse campus. Também criou outros campos, como o da Praia Vermelha, também reconcentrou faculdades que andavam espalhadas, como a biologia que está aqui conosco. Enfim, gradualmente, ao longo do tempo, com muita dificuldade de aporte de recursos pelo governo, chegamos a um ponto de ter hoje um campus substantivo, sobretudo aqui no Graguatá, onde nós estamos, com uma vista para o mar maravilhosa, com uma quantidade inenarrável de vidros quebrados, de janelas, porque o vento do sudoeste é terrível, né? E ele é inabalável sobre as estruturas físicas que você coloca no interior do mar, da Baía de Guanabara, a nossa banguela, né? Segundo Caetano Veloso, repudiando o Lévi-Strauss, que disse que a Baía de Guanabara era uma boca banguela. E o Caetano disse que não. E a gente sabe que esse canto aqui acabou se criando também como um espaço rico, estético, criativo, né? Para cá nós viemos e éramos um curso de Sociologia e Metodologia das Ciências Sociais. Houve uma possibilidade pelo governo Lula, um dos primeiros governos Lula, do Reúne. O Reúne permitia e incentivava a abertura de novos cursos. Foi inevitável, né, que o acúmulo de conhecimento, de atividade de pesquisa levasse a uma implosão nas ciências sociais e a uma busca identitária das áreas específicas de ciência política, antropologia e sociologia. Antropologia sai primeiro, prematuramente, ciência política sai depois e fundam 2 novos departamentos e nós ficamos. Nos competia na sociologia e metodologia das ciências sociais, eu repito, oferecer disciplinas para os 2 cursos novos, além do nosso curso, que mantinha todas as disciplinas, inclusive antropologia e ciência política. O que seria impensável. Numa ideia, para vocês terem uma ideia de distorção, ciência política saiu com 4 ou 6 professores, muito pouca gente. E nós ficamos com um número reduzido, retirado da antropologia e ciência política, para oferecer as disciplinas obrigatórias para todos os 3 cursos. Naturalmente, isso tensionou e nos levou também a criar um curso novo, que foi o curso de Sociologia e o curso de licenciatura. Por quê? Porque assim poderíamos fazer também concurso público e atrair novos professores para dentro. Essa é uma nova onda de concurso público que se consegue num governo democrático. O movimento docente, por exemplo, era reativo em relação ao Reúne, porque isso afetava muito a qualidade, mas um pouco a bandeira, né, a insígnia, era um pouco meio na linha de Darcy Ribeiro, dizendo que é mais importante a inclusão de segmentos subalternizados que não tinham acesso à universidade do que a qualidade. Isso é uma longa discussão metodológica. Eu, sinceramente, afino a minha posição em relação à manutenção da qualidade para os que tiverem acesso, associada à abertura e à quantidade de entrada, de inclusão de mais gente. Não vejo por que colocar um contra o outro. Eu acho que tem que lutar pelos 2. E a palavra é lutar, né? Tudo que a gente faz dentro de uma estrutura pública, e acho razoável isso. Não tenho o menor problema em ser uma funcionária pública federal, sabendo que a cada passo que eu luto, eu estou conseguindo e conquistando um desenho melhor para a minha atividade aqui dentro. Isso me dá um sabor de estar viva, né? E de essa universidade ser um ente que respira, que pensa e que se cala. Bom, o departamento se dividiu, tem as suas histórias culturais, as suas idiosincrasias, os seus campos de conhecimento, que vão se afinando de modo identitário e que, a médio e longo prazo, eu espero, se intercruzem. Criamos, por decisão de consenso no departamento, linhas de pesquisa, entre elas metodologia, a qual eu me inscrevi para entrar aqui, depois sociologia do trabalho, professor Pedro Castro, professora Bárbara Eleodora, professor Patrick Rolim, era metodologia. O professor Ronaldo Coutinho, trabalho comigo, o professor Santo Conterato era sociologia da educação, tinha sociologia da religião, o professor Rolim,
eram grupos, né, de pesquisa que se organizavam. A linha de trabalhos pensou em encaminhar um pedido de construção de uma pós-graduação. Discutimos ao longo de, se não me engano, 2 anos, se queríamos fazer uma pós-graduação associada e interdisciplinar. Se iríamos fazer uma pós-graduação com psicologia ou associada em parceria ou com direito. Chegamos à conclusão, por os interesses praticamente relativos, segundo eu acho que a influência maior foi da sociologia do trabalho, de que valia a pena tentar com o direito. E o direito a gente tinha uma grande barganha. No direito eram desembargadores, advogados, juízes que davam aula, na verdade, seus assistentes davam aulas. Era um curso ainda muito pouco qualificado e haviam apenas 2 professores com título de doutor, enquanto que o nosso, na sociologia, já tinha mais da metade do corpo docente qualificado a nível de doutorado. Então, a nossa barganha era oferecer à Faculdade de Direito uma titulação e a possibilidade de construção de uma pós onde eles poderiam disputar e melhorar e se qualificar dentro dessa linha. Sem dúvida, hoje a gente pode dizer que 90% do curso de Direito tem a titulação de doutor. Mas criamos, enfim, ali dentro um programa de pós-graduação de Sociologia e Direito. Uma vez consolidado esse programa, muito depois, houve um avanço no sentido das especializações. E Sociologia, uma vez pós-reúne, criado o curso de Sociologia, sente a necessidade de pegar os seus quadros com expertise em Sociologia, com uma capacidade produtiva respeitada e referendada pela CAB-CNPq, e criou o programa de pós-graduação em Sociologia. O de Antropologia, já como seu departamento estabelecido, facilmente foi instituído. A ciência política hoje não tem graduação, mas tem a pós-graduação. Eu acho que a minha trajetória passa por esses períodos e eu tenho uma enorme honra e uma enorme felicidade de ter minha história de vida mesclada com a história desse departamento. Eu sou decana, eu sou a professora mais antiga do Departamento de Sociologia e Metodologia das Ciências Sociais, com muito orgulho. Obrigada.